telespectadores do programa Letras Potiguares. Mais uma vez estamos aqui, né, para conversar sobre a leitura, sobre a literatura, sobre quem faz a produção literária do Estado. Hoje tem um convidado muito especial para a literatura do Rio Grande do Norte, especial para mim também, que foi o meu orientador, né, da tese de doutorado, professor Humberto Hermenegildo, um grande nome aqui, uma referência, que nós todos que hoje fazemos, quase todos nós que fazemos hoje esses estudos literários, nos inspiramos, né, fomos alunos no professor Humberto. Professor, seja bem-vindo. É uma alegria receber aqui no programa Letras Potiguares uma pessoa como você. Então, muito obrigado, Michele, pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui para essa conversa, né, sobre a nossa literatura e vamos ficar à vontade, né? Estamos aqui. Para começar, a gente vai falar já de início, né, sobre, assim, como eu disse no início da nossa fala, que eu e muitos outros pesquisadores e pessoas que gostam das letras potiguares, muitos de nós fomos alunos seus, né, e pessoas que se inspiraram de alguma forma, fruto desse seu trabalho que você iniciou lá na graduação, né, e manteve. E eu gostaria de saber, assim, qual a avaliação que você faz dessa semeadura, né, desse seu interesse desde sempre, como foi que aconteceu na academia, como foram esses primeiros passos, o senhor e o professor Tarcísio também, nomes muito importantes, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, como é que você vê esses frutos, né, como começou lá no início, porque não era muito comum as pessoas trabalharem com literatura do Rio Grande do Norte na academia, né, foi um dos primeiros. Sim, tem vamos dizer, uma narrativa em torno disso, né? Eu sempre gostei muito de ensinar literatura, mesmo quando eu ensinava no ensino médio, eu puxava mais assim a carga horária para do meu interesse, que era a literatura. E eu sempre tive essa vontade de inserir a literatura local dentro do currículo. Então, por exemplo, se eu estava estudando o simbolismo no ensino médio, no Ateneu, que eu ensinei lá, aí eu puxava algumas aulas sobre Alta de Souza, por exemplo, né? Mas de forma assim, não sistemática, porque o currículo não permitia. E então, no curso de letras, os cursos também não tinham uma carga horária que permitisse, mas alguns professores faziam inserção. Por exemplo, a professora Zélia Santiago, né, que é uma professora que já é falecida, ela trazia numa disciplina optativa alguns elementos da literatura local. Então isso eu fui me entrando nessa área, gostando dela. Aí eu não fui aluno do professor Tarcísio Gugel, porque não coincidiu quando ele estava fora, acho que fazendo o mestrado. Depois aí eu fui para Nova Cruz, quando entrei na UFRN, mas eu acompanhei o trabalho dele desde o início. Eu sabia que ele tinha essa disciplina e sabia que ele se dedicava a isso, os livros dele, então ele foi assim uma inspiração muito grande para mim. É tanto que depois no doutorado ele veio trabalhar comigo, né, e fez uma tese muito interessante. E depois abriu lá em Nova Cruz, porque não era comum a pesquisa. A pesquisa, ela era oficialmente existente no campus central. Os campi no interior, eles não tinham, os professores não tinham assento na comissão de pesquisa, por exemplo, né? Então, eu acho que eu fui a primeira pessoa, ou uma das primeiras, a participar da comissão de pesquisa na UFRN, representando o interior. E aí abriu-se então essa chance de encaminhar projetos de pesquisa. E aí eu comecei, já tinha terminado o mestrado, se eu não me engano. Aí eu comecei a registrar projetos relacionados à literatura local e a praticar isso também na sala de aula lá em Nova Cruz. Isso gerou frutos, tanto que vários alunos do campus de Nova Cruz, depois que terminaram o curso e fizeram mestrado e doutorado, eles entraram em universidades. Então, tem alunos que estão e alunas que estão na Estadual da Paraíba, aqui no Departamento de Letras também.
Aí depois eu vim para Natal, para o Campus Central. E aqui no Campus Central, quando abriu o programa de pós-graduação, então eu me senti muito mais à vontade, porque dentro da linha de pesquisa era contemplado essa linha, né? E aí eu orientei muitas dissertações e muitas teses. Você, inclusive, fez a tese de doutorado dentro dessa área, né? Sim. E aí eu tenho uma satisfação, assim, de ter vários alunos que estão em várias universidades. Aqui, por exemplo, na UERN, a Universidade do Estado, na Federal, no IF, em vários campos do IF, na Paraíba, no Piauí, na Bahia, pós-doutorado de Mato Grosso, em Tocantins. Enfim, eu acho que... Você está ramificado de alguma forma em vários lugares. Quando não é em torno da literatura local, é em torno da linha de pesquisa que estuda a formação da literatura brasileira. Sim. Com uma linha bem forte nos estudos que foram originados por Antônio Cândido. Sim. Né? Então é isso. Professor, e a gente estava conversando também, né, nos bastidores, sobre o aniversário, digamos assim, de publicação daquele livro, né, do Modernismo nos 20, no Rio Grande do Norte. E é um livro assim que é referência, né, para muita gente que trabalha com essa questão da pesquisa. Eu gosto muito também dos quintais pobres, da expressão os quintais pobres. Eu sempre uso, inclusive, essa expressão. Uhum. Às vezes eu brinco com alguma amiga, eu digo, onde é que você vai lá nos quintais pobres? Onde é que você tirou isso? Tirei do livro do professor Humberto. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, o Modernismo nos 20 está aniversariando, realmente. Faz 30 anos que eu publiquei esse livro, ele está esgotado, né? Ainda bem que eu tenho o meu exemplar. Mas eu fiz uma edição dele para o Amazon para Kindle. Então, quem tem acesso ao Kindle, né, ao dispositivo, pode comprar esse livro que é bem barato, mas quem paga aquela... Tem um programa dentro do Amazon que você paga, Amazon Prime. Quem paga aquilo ali, ele é gratuito. Então, a pessoa baixa e lê gratuitamente. Então, ele está lá, é uma segunda edição... revista e ampliada. Então eu inseri várias notas de rodapé, inseri discussões que foram aparecendo às vezes em algum momento e que há 30 anos atrás eu não tinha acesso, né? Mas a essência do livro é a mesma, ele está lá. Não sei se eu vou fazer uma edição impressa, não. Eu acho que essa aí, para pesquisadores, é interessante, realmente, sabe? Agora, o Lirismo nos Quintais Pobres também está esgotado. Eu pretendo fazer uma edição também nesse sentido, como e-book, né? Pretendo fazer uma edição desse livro, não sei quando ainda, mas pretendo. E o título que você falou, realmente, ele foi inspirado em Jorge Fernandes, né? O nosso poeta. Tem um poema dele que é Os Poemas das Pitombeiras. Estava procurando aqui. E esse poema é um poema que fala de meninos que estão brincando nos quintais pobres. Então, daí que vem a inspiração do título, O Lirismo nos Quintais Pobres. Esse título, ele disse que gostou demais, que foi um título muito feliz. E isso, para mim, é um motivo de honra, Eu gosto também. Quando é que vai aparecer nos Quintais Pobres? Eu quero convidar alguém lá para casa. Inclusive, aqui o nosso diretor da TV, né? Um abraço para você, Rodrigues. Eu sempre falo isso para ele. Quando é que você vai aparecer lá nos Quintais Pobres? Ele, meu Deus do céu. Acho que esses quintais não são tão pobres assim. Porque é um espaço de liberdade, né? De familiar, né? Os quintais pobres, né? Eu acho que é muito interessante. Bem, assim, parece... eu estou fazendo um link, não sei se esse link que eu estou fazendo é pertinente, mas eu estou fazendo um link já com outra coisa, que é o rastejo, que a gente vai falar sobre ele, que é a história do protagonista no Alecrim, aquela coisa toda, né? Não sei se tem inconscientemente algum link com isso, talvez sim, talvez não, mas eu fico imaginando essas casas, esses quintais, que hoje praticamente a gente não vê mais ninguém querendo morar em casa de rua, né? E perder um pouco isso, muito condomínio, muita coisa, e parece que essas vivências, parece que elas vão deixando de... a cultura modifica, a cultura urbana mais concentrada, mas você tem razão, porque, vou só retomar assim, o poema de Jorge Fernandes, Poemas das Pitombeiras,
nele há uma narrativa, né? Os meninos estão brincando nas pitombeiras e eles atiram pitombas uns nos outros, né? Numa algazarra assim. E vizinho a uma chácara de estimação. Quer dizer, o quintal pobre é vizinho de uma chácara de uma pessoa rica, certamente, né? E lá naquela chácara tem pés de sapoti, sapotizeiros. Então, os sapotizeiros de estimação sentem inveja das pitombeiras, porque os meninos nunca chegarão lá. Não chegarão lá. Né? Os sapotis não serão matéria da brincadeira. Exatamente. Infantil, né? Então, a ludicidade está ali. E agora, já vindo para o livro, o romance Rastejo, ele, de fato, tem um espaço, né, no Alecrim, em casas, em que existem muitas árvores e uma delas são as pitombeiras, né? Então, ele é trazido para cá também, de algum modo, né? Sim. E na minha biografia, né, na minha vida pessoal, eu residi também um tempo no Alecrim, quando nós somos de Acari. Quando a gente veio morar em Natal, fomos morar no Alecrim e era exatamente nessas casas estreitas, compridas, o quintal bem estreito, de modo que uma mangueira, um pé de abacate, um pé de pitombas, né? Uma pitombeira, ela servia a mais de uma casa. Às vezes ela estava no meio do quintal, os galhos passavam para a casa da direita, para a casa da esquerda. De tão estreitos que eram. Era assim, e nessas eram cercas de faxina, né? Cercas de faxina, de varas entrançadas, e as pessoas estendiam roupas nessa. Enfim, era um ambiente muito interessante, né? Muito de brincadeiras mesmo e de trabalho doméstico, né? Claro. Eu vou fazer uma pergunta, mas uma pergunta provocativa, né? Não sei se já deve ter feito, alguém já deve ter feito essa pergunta, senão eu vou fazer agora. O que é que tem, ou o quanto tem, de Humberto Hermenegildo em Rastejo? Você está sendo jornalista, né? Investigativa. Jornalista das letras. Pois bem, o que é que tem? Tem muita coisa. E, assim, eu não me incomodo de falar sobre isso porque nós estamos num outro momento, assim, de avanço das teorias da literatura, né? Houve uma época quando eu era estudante de letras e quase, assim, numa fase inicial do mestrado, em que as teorias, elas praticamente proibiam que o autor fosse visto. Porque o texto, ele era soberano, ele era autônomo, o texto mata o pai, o texto é uma forma, então ela é independente. Acabou, o leitor é quem dá todo o sentido. O acabamento, né? Não deixa de ter razão, por quê? Porque o sentido vem da leitura do outro, claro, né? Quem acrescenta sentidos é o leitor, não é o autor e as intenções dele, né? Mas isso não impede que o autor possa confirmar as suas fontes, né? Então, eu devo dizer que uma das fontes do livro é exatamente a minha biografia. Eu tenho essa fonte, né? Eu tenho, por exemplo, uma das principais personagens do livro se chama Posidônio. E eu coloquei lá em homenagem ao meu tio-avô. Ele se chamava também Posidônio e ele era uma personagem, quase um mito. Então, eu homenageio ele aqui, né? Então, só tem ele mais outra, mas as outras personagens não tem essa relação direta e tem muita invenção, muita... Como quem diz, mentira, né, no meio. Como é natural de uma ficção, né? Exato, de um mundo de ficção. Mas assim, é a história de um bancário, eu nunca trabalhei em banco, né? E era professor, mas eu ficava me imaginando também como um bancário, assim, na hora da escrita, né? Na hora da invenção. Então, tem um pouco dessa relação. Mas mesmo. Eu não falo nem assim exatamente de uma biografia ou uma autobiografia ou uma pseudo-autobiografia ou algo desse tipo. Mas eu falo mesmo da identidade daquele que veio do sertão e que veio para cidade. Não que o personagem seja, né, sua pessoa. Mas eu falo assim, que a gente traz essas vivências. Por exemplo, eu nasci em Macau, né? Então, muitas coisas que eu crio, que eu escrevo, querendo ou não, tem ali aquela
aquela coisa do sal, né, aquela coisa acre. E aí eu não sei em que medida isso também se reverbera em Rastejo na sua condição de sertanejo, também radicado Sim. na capital. É mais nesse sentido que eu pergunto. Sim, eu concordo com a sua pergunta e um pouco até você antecipa, né, a resposta, porque é isso mesmo. Então, eu penso que, por exemplo, lembrando agora Câmara Cascudo, né, no livro Alma Patrícia, quando ele fala de Ferreira Itajubá, ele diz que naquele momento ele é o mais potiguar, porque ele tem a alma nossa que está ali, né? Ele tem um instinto de nacionalidade que Machado de Assis falava, né? Quer dizer, um autor pode falar... Machado de Assis pode ser lido na China, pode ser lido na Argentina e tal, mas ele tem algo que é brasileiro. Isso não impede que ele seja universal. O Rio de Janeiro, daquele momento, está ali, o Brasil está ali. E ele é universal, porque ele é lido nos Estados Unidos agora como um grande autor, né? Então eu vejo assim, que a vivência sertaneja, por exemplo, que eu tive, ela está aqui. Então, o sentimento de leitura, vamos pensar assim que alguém leia esse livro em Portugal, ou em qualquer outro país, ou em Porto Alegre, né? Claro, ela vai ter aqui uma questão da humanidade, né? A humanidade está aqui, os sofrimentos da humanidade, as alegrias, o prazer, as questões, as relações sociais estarão aqui. Agora, uma pessoa que seja lá de Acari, que leia esse livro aqui, ela vai identificar algo que lhe pertence também. Quer dizer, ela vai se sentir... talvez aqui reconhecida, há uma identidade aqui. Então eu acho que é nesse sentido que a gente tem, Sim. porque como sertanejo, eu falo coisas que dificilmente um carioca falaria de tal maneira, de perceber determinado coisa, determinado movimento, não é? Claro, e o contrário seria verdadeiro, né, também. Sim. Né? Eu não iria pensar assim como uma pessoa que mora em Copacabana e que tem aquela visão ali, né? E tal, acho que eu não saberia, Sim. né? Sim. Então eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que isso é muito bom, porque a gente é isso que dá a autenticidade, Sim. né? Eu acredito que é. Isso mesmo. Professor, mas aí não é uma reedição, né? É uma reimpressão, não é isso? Sim. Então tá aqui, olha, é a mesma capa do livro, a mesma capa em 2017 ele foi publicado e esgotou, né? Como esgotou, e eu percebi que estava havendo bastante leitura, interesse, sempre me procurava, perguntava, então eu fiz uma reimpressão para não mexer, não é uma segunda edição, não há nenhuma modificação, apenas o que mudou foi a contracapa e as orelhas, uma foto aqui que não tinha antes, né? E a contracapa, eu quis fazer uma homenagem a um estudante, a um doutorando que era professor lá em Mossoró, do IF, né? Chamado Davi Titino Filho. Ele fez a tese de doutorado dele no nosso programa de pós-graduação em letras, orientado pelo professor Derivaldo. E foi uma tese bastante interessante, com inclusive recomendação de publicação. Mas depois de poucos meses, Davi faleceu. Então, trago ele aqui. Uma homenagem. Uma homenagem, sim, professor. Isso. Mas como é que foi essa experiência assim, de ver seu romance estudado no programa que você ajudou a fortalecer, a construir, que você orientou tanta gente? Eu achei muito interessante e me trouxe mais conhecimento, entende? Porque aí você tem um leitor que está baseado em teorias, né? E que está trazendo uma resposta, né? Um feedback, e há coisas ali que eu não tinha percebido também, né? Então, isso é muito bom. Eu acho que traz experiência para quem está escrevendo, né? Uma experiência que poderá ser aproveitada. Então, algumas teorias que eu tinha visto, né? Aí eu vi agora a aplicação
dentro de um exercício meu de escrita. Sim. Ou então outras teorias que às vezes eu nem tinha me aprofundado muito, ou alguma coisa mais nova, porque depois que a gente se aposenta vão aparecendo mais elementos, né? Então, para mim foi uma satisfação grande, porque o orientador dele tinha sido meu orientando, inclusive. Foi muito bom. Tá vendo essa teia, né? Essa cadeia boa de entrelaçamentos, né? Eu tive a oportunidade, eu não tenho a história no interior, o pessoal dizia assim, fim de rama, né? Aí foi meio que fim de rama, né, professor? Porque eu fui a última orientando, então tive esse privilégio. Ah, sim, e ainda outra informação. Agora, eu tive uma notícia muito boa, porque a gente pensa no livro local, a circulação dele aqui, né? E agora, essa semana mesmo, foi lançado um site que é de um grande projeto de pesquisa na UNB, mas com ramificação em várias universidades, na UFMG e fora. E é um projeto de mapeamento crítico da literatura brasileira contemporânea. Então, o livro foi contemplado, ele está lá com uma resenha e com informações sobre ele. Então, isso é muito bom, porque ajuda a visibilizar mais, né? Sim. Ele a ser visto fora daqui de Natal, né? No Brasil inteiro, no mundo. Enfim, se isso vai gerar leitura ou não, ou estudos, aí não... Professor, além do modernismo nos quintais pobres, dos anos 20, do rastejo, Argueirinha, né? O senhor falou que também publicou um outro livro, o Cartoneiro, não é isso? De poemas, um livro de poemas. Queria que você falasse um pouco sobre ele. Então, esse aí é o seguinte, a minha relação com a poesia, né? Porque a gente tem falado aqui da narrativa, né? Da prosa de ficção. E poesia eu sempre fiz há mais tempo, assim, quando era estudante ainda de letras, existia um jornal lá, era na época da poesia marginal, né, de mimeógrafo, na época da ditadura ainda. E esse livro, esse jornalzinho se chamava Letreiro, e ele era de mimeógrafo, ele rodava nos corredores do campo, só circulava ali. Né? Circulava só no setor 1, talvez, setor 2. Setor 2. E lá estava com esse jornal Anchela Monte, Carlos Braga, Carlos Humberto Dantas, que já faleceu, né? Então eu comecei a publicar lá poemas assim. Depois eu participei do Laboratório de Criatividade na UFRN e sempre publiquei poemas. Aí quando eu me aposentei, que eu me aposentei com essa intenção também de poder escrever mais, né? Fazer literatura propriamente dita. Aí eu comecei a juntar o material para este livro e para um livro de poesias. Aí um dia eu vi um concurso na Universidade Federal de Goiás, que era um concurso nacional. Então eu pensei no livro, em Rastejo, porque Rastejo eu ganhei um prêmio aqui em Natal, uma menção honrosa do material desse livro, mas não era esse livro, era assim, uma coisa muito assim, quase caótica às vezes. E foi uma menção honrosa num concurso de Capitania das Artes, na época em que a prefeita era Vilma de Faria, você imagina quanto tempo faz. Então esse livro já tinha passado mais ou menos por um crivo. Aí eu pensei em enviar esse livro. Só que aí eu me deparei com uma coisa, ele já estava no pré. Eu disse, bom, se o resultado sair e esse livro já tiver sido publicado, aí ele vai ser anulado. Vai ser desclassificado. Aí eu corri e comecei a juntar poemas. Juntei e formei um livro que é o Argueirinha. E ele foi premiado, ele ficou em primeiro lugar na editora da Federal de Goiás. Então ele foi publicado lá, não foi publicado aqui em Natal. Também está quase esgotado já. Depois, o outro livro, que é Arredado Pé, é um livro cartoneiro. Sim. Né? Cartoneiro, assim, para quem não sabe, é um livro cuja capa ela é sempre única. O miolo dele é impresso e cada capa é feita para cada exemplar. Nós fizemos até uma oficina lá no Núcleo Câmara Cascudo. Isso. Ele é feito com cartão, com caixa de papelão que é recolhida na rua e é trabalhado, desenhado, cada pessoa, geralmente são oficinas que fazem. Sim. E é um amigo meu, o editor da Vento Norte Cartoneiro, fica em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele tinha feito mestrado comigo na Unicamp
E aí, quando eu vi lá na internet, né, no Facebook, ele tinha divulgando os livros, aí ele mandou perguntar assim, você não quer mandar uns poemas, não quer mandar um livro? Aí, pronto, juntei outro conjunto, e enviei para lá, arredado o pé, porque eu já pensei assim, me arredando da universidade, tirando o pé fora, né? Mandei para lá e foi publicado também. Então, esse livro não é muito conhecido aqui em Natal, porque ele não é vendido nas livrarias, não... Eu tenho pouquinhos e quem quer comprar pede pelo Facebook e ele manda pelo correio. Sim. Mas é isso, é muito alternativo. Bem alternativo. É um livro que é duplo, porque somos eu e uma poeta do Chile, ou poetisa, né? São 2 autores nesse livro. A primeira parte é o meu livro. Dele, eu lembro que a gente esteve com ele nessa oficina, mas eu Fernando não Villarraga. Isso mesmo. Ele é colombiano. Isso, exatamente. Isso exatamente. Nós estivemos com ele lá no núcleo, fizemos uma oficina, foi bem legal. Aí agora ele se aposentou e está concentrado em uma grande rede cartoneira da América Latina. Já fez exposições em Portugal e a Argentina é o lugar onde tem mais editoras cartoneiras, porque elas surgiram numa época de uma crise política. Sim. E inventaram isso, né? Com associações de catadores de lixo. Então é um projeto muito interessante. E eu tenho esse livro lá. Vou querer ler depois. Professor, a gente está já se encaminhando para o final do programa. Eu estou até nervosa hoje que eu estou aqui com o meu orientador. Então, eu gostaria assim, que você falasse brevemente assim, suas expectativas em relação à produção literária sua, né? A gente conversando, os professores, você agora está aposentado, mas eu estou trabalhando mais ainda, né? E ao mesmo tempo que você falasse sobre isso, já a gente se encaminhando para o término da nossa conversa, você pudesse também fazer suas considerações. Então, o espaço está com você. Tá bom. Então, de fato, eu tenho trabalhado bastante e continuo escrevendo, fazendo poesia e estou escrevendo um romance, já faz assim mais de 1 ano e eu acho que ainda vai demorar mais um para frente, talvez. Estou escrevendo um romance aí e quando terminar quero realmente publicar, né? Divulgar aqui, inclusive. Sim, né? professor. Então, Sempre. Não sei como será ainda muito não, mas já tenho, ele está bem encaminhado. Não pode dar nem um assim. spoilerzinho assim? Não, é mais ou menos a história de um menino que mora aqui em Natal, vai de férias para o interior e ele se perde no mato assim porque ele quer encontrar umas inscrições rupestres que dizem que é um lugar muito bonito e mais estranho, né? Ele se perde e depois ele é achado, mas tem tanta coisa no meio do caminho. Que aí já é segredo. E depois ele já aparece adulto, porque tem uma história aí de uma mãe que ele não sabe quem é. Eu tô pai curiosa para ler. Uma confusão. Vai morar em São Paulo um período e tal. Mas é uma história daqui, né? Daqui, desses arredores. Então, eu estou escrevendo isso. Agora, eu queria aproveitar no encerramento, talvez, né? Para homenagear também o Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses, porque o Núcleo Câmara Cascudo está completando 20 anos, né? Já faz 20 anos, o tempo corre. Muito rápido. Né? Então, 20 anos ele funcionava ali no Museu Câmara Cascudo, na Hermes da Fonseca, e agora ele está funcionando no campus, dentro do campus, no setor 2, ali pertinho da Adurne, perto do bloco H, se eu não me engano. No final, assim, né? Numa sala lá. E em breve retomará, assim, de forma mais sistemática as atividades, né? Eu participo como colaborador, mas ele já está funcionando lá, o acervo está lá, tem páginas nas redes sociais, então eu tenho muito interesse e muito afeto pelo núcleo, porque eu fui o primeiro diretor, né? Agora é o professor Joatan Medeiros, que também foi me orientando de mestrado, trabalhou Câmara Cascudo no mestrado. Tenho uma alegria por sua causa de fazer parte do núcleo também. Pois é, você também faz parte do núcleo, tem toda uma corrente assim, tivemos uma especialização. Fizemos, né, professor? Né? Vamos ver se vai ser retomada, eu acredito que sim. Vamos. Uma coleção que já vai com mais de 20 títulos também publicados.
Então é isso, eu agradeço. A gente tem que fazer um demais. outro programa para falar também mais sobre o núcleo, O né? núcleo, E o tempo é pouco. Professor Humberto, é uma honra muito grande, assim, você sabe da minha admiração, do meu carinho, da minha gratidão por você. Eu tenho o maior orgulho de dizer que fui sua orientando. Inclusive, menina, eu acho o máximo, assim, quando eu chego nos lugares que eu digo que fui orientando o professor Humberto. E que você é uma referência para todos nós. Muito obrigada pela sua existência, pela sua colaboração, por tudo que você deixou, por tudo que você está deixando e por tudo que você ainda continua fazendo pela literatura do Rio Grande do Norte. E esse programa, de certa forma, é também uma ramificação, a reverberação do seu trabalho como orientador. Porque se eu não tivesse sido sua aluna, se eu não tivesse sido sua orientando, talvez eu nem me interessasse por essa temática, né? Máximo respeito pelo senhor, pelo professor Tarcísio. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigada pela presença. Então, eu que agradeço, né, Michele? Obrigado e parabéns pelo trabalho, parabéns pela militância, vamos dizer assim, né? Porque você tem toda uma militância em torno, inclusive, de mobilizar para a aprovação de uma lei referente ao nosso assunto, né? Então, isso é muito bom. Parabéns por tudo, pelo trabalho, e obrigada, é um prazer professor. realmente estar aqui. Já Obrigado. existe, né? Dia 9 de Sim. julho é o Dia Estadual da Literatura Potiguar, em alusão a... Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas por que 9 de julho? Aí eu brinco, porque eu que inventei, eu boto a data que eu quiser. Mas é brincadeira, é a data de nascimento de Gilberto Avelino e de Veríssimo de Mello, né? Que são duas influências muito importantes para mim. Ambos da Academia Norte-Grandense de Letras. Isso mesmo. Obrigada, professor Humberto. Obrigado. E até um próximo programa. Até.